A dívida de direitos de imagem do Corinthians é 100 milhões de reais. O Corinthians deve 100 milhões de reais em direitos de imagem. E, ao mesmo tempo que deve 100 milhões de reais em direitos de imagem, estava contratando o Rojas e não pagou e agora vai perder o Rojas. Está contratando o Coronado por um custo de 2 milhões ao mês e por aí vai. E agora vai perder o Maicon. Por quê? Porque não tem uma estrutura suficiente para cobrir proposta, nem mesmo para pagar o que tem, o que deve, o que é devido em dia. Então, é a situação que o corintiano vai ter que estar preparado. A qualquer momento, isso pode acontecer. E a janela está. A única coisa que precisa ter para o Corinthians correr esse risco é a janela estar aberta. Se a janela estiver aberta, o Corinthians vai correr esse risco, porque o Corinthians não se preocupa com o básico, quer deixar a casa em ordem. Essa reportagem do Lucas Musetti está aqui no UOL, e ela fala que as maiores dívidas são com jogadores que já não estão nem mais no elenco. Caso do Renato Augusto, do Juliano e do Gil. O montante com ex-atletas desses 100 milhões chega a 60 milhões de dívida com ex-atletas, caras que não estão nem sequer mais no clube. Do pessoal atual, Cássio e Fagner também têm a receber direitos de imagem do Corinthians. Está aí, ó, na sua tela, a Ô, questão Tirone, Oi, fala, Mauro. só para quem não entendeu até hoje, mais ou menos, como é que funcionaria o fair play financeiro, se o Corinthians, se houvesse fair play financeiro, com essa dívida aí, o Corinthians não teria contratado Garro, Félix e Torres, não teria contratado nenhum desses jogadores aí que contratou. Mateuzinho. Mateuzinho, ninguém. Não ia contratar ninguém. Simplesmente porque ele não cumpriu com o básico, que é remunerar os profissionais que ele mesmo contratou. Então, o fair play financeiro não impediria o Palmeiras de fazer um investimento no Aníbal Moreno ou o Flamengo de contratar o De La Cruz. O fair play financeiro impediria o Corinthians de ir ao mercado. É como se fosse um transfer ban monstro, né? Você não pode comprar, porque você não pagou, cara. Cadê? É. Pagou? Não pagou. Não compra, não vai comprar ninguém, não pode comprar ninguém. É isso, é isso. E é muito necessário que se faça isso no futebol brasileiro, vai custar caro para quem tem má gestão, mas seria a única maneira de colocar essa casa em ordem. Isso aí é muito anos 70, cara. O clube que não paga É. salário há não sei quantos meses. Isso acabou, não tem mais como, cara. As coisas mudaram. E aí você observa que hoje existem os clubes que não fazem isso, né? Então, quando todo mundo praticamente fazia isso, tá todo mundo na mesma vala. Agora não é mais assim. E essa disputa do Flamengo e Corinthians mostra justamente isso. São os times com as maiores torcidas do país, ambos com potencial imenso de faturamento. Um consegue fazer as compras, o outro não. É isso, é isso. Aí você vê esse tipo de notícia. Isso é tratado, geralmente, como se fosse uma coisa irrelevante. Geralmente, isso aí não é a manchete do dia a dia do Corinthians. Sabe por quê? Isso não dá audiência, não dá ibope. O que dá audiência é falar em contratação. Daqui a pouco algum setorista do Corinthians vai falar que o Corinthians vai contratar o Claudinho, sabe? Ou Uhum. coisa parecida. Essa piada que é o dia a dia, às vezes, no noticiário. Que falta, sei lá o quê, falta até ter vergonha, às vezes. Ou é vergonha alheia. Isso é que é a matéria do Corinthians. Isso aí que tem que ser o noticiário do Corinthians. Para o bem do clube. E o torcedor deveria cobrar isso. Eu quero saber a real. O que está acontecendo? Né? Por que não paga? Por que vem me falar em contratação se não consegue pagar o salário? Por que essa diretoria assumiu e, ao invés de ficar nessa roda viva, não colocou as cartas na mesa e começou a arrumar a casa? Mas o Corinthians tem que ter um time bom para competir, para ser premiado e com a premiação pagar as contas. Já começou já o ano. Cadê a competição? Foi eliminado uma rodada antes do Campeonato Paulista. Copa do Brasil está fora momentaneamente, correto? Perfeito. Que é a maior, porque é Por aquela enquanto, maior sim. premiação do ano que vem. Isso. Isso Tem que Então mesmo. você ficar vê no que G6. você vê como essa teoria ela é tacanha. Eu tenho que comprar mais para poder. Isso não existe, gente. Isso é uma piada. Isso, sabe, é uma conta que não fecha. Se ganhar tudo, somar todas as premiações, digamos, ganhasse o Paulista, a Copa do Brasil e a Sul-Americana e o Brasileiro, ainda assim não consegue pagar essas contas todas, cara. Bota na ponta do lápis, na ponta da calculadora. Soma tudo. Dívidas e mais dívidas, que essas aí são parte do gigantesco iceberg, a pontinha dele. Então, essa conta não fecha, cara. Ou então mostra, ó, premiação do brasileiro é essa, sul-americana é essa, Copa do Brasil, nós vamos ganhar tudo. E nós temos essa dívida. Dá para pagar? Não dá, cara. A dívida do Corinthians fora o estádio é de quase 1 bi. E as dívidas de curto prazo, segundo o próprio clube, né? É mais ou menos 400 milhões. Cara, significa que você tem que pagar 400 milhões daqui a pouco. Desses 400 tem essa grana toda que está aí nessa matéria que é importante do Lucas.
E tem outro ponto, né? Além de tudo, tem juros, que a gente fala que dívida para banco é juros pra caramba. Então o Corinthians É. paga por mês da Arena 75 milhões só de dívida, se eu não me engano, ou por ano, não me lembro agora. Tem outra questão, o fair play financeiro, mais do que proteger o campeonato como um todo, então protege o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza, o Atlético Paranaense de competir com um rival que não paga as suas contas em dia, protege o próprio Corinthians de administrações ruins, Sim. temerárias. A liga protege os times como um todo, né? Então, eventualmente, se a gente tivesse um fair play financeiro, poderia ter protegido o Corinthians da última gestão, que fez dívidas e mais dívidas, e vai poder proteger também dessa gestão, que quer fazer dívidas e mais dívidas. Então, o fair play financeiro não é só uma questão para você proteger a liga como um todo, o time, o campeonato, é para proteger também o próprio patrimônio do time de gestões temerárias, porque a gente sabe que aqui no Brasil o cara vai ficar 3, 6 anos, dependendo de cada estatuto, e tchau, nunca mais ninguém vai querer saber dele, vai deixar as dívidas. É o que o São Paulo sofre com o Leco até hoje, é o que o Corinthians está sofrendo com o Duílio e tantos outros exemplos que a gente vai ter por aí. Perfeito. O Felipe Bresciani fala que setoristas dizem que a oferta será cobrada. Então, mas é mais ou menos o que a gente está falando. Vai ser cobrada como, né? A oferta da história do Maicon, né? Será coberta? Ô Tirone, assim, não é querer ensinar ninguém a trabalhar, mas me desculpe, tá? Ainda bem que eu não tenho essa responsabilidade mais há muito tempo, cara. Mas você tem uma equipe que trabalha com você numa redação. Tem um repórter que vai fazer a cobertura de um clube. O clube está quebrado. Alguém fala assim para o clube, o repórter vai lá e apura com o dirigente, com a fonte lá do clube o seguinte: nós vamos cobrir a proposta. A pergunta óbvia é como? Como? Como, amigo? Como? Eu quero saber como. Vamos dar um jeito. Como? Aí você pega e fala aqui, ó, vocês devem 100 milhões só de direito de imagem aos jogadores, até que já foram embora. E 2 titulares históricos do time, Cássio e o Fagner, como está citado aí. Como? Tudo bem, você pode falar qualquer coisa, sabe? Você pode falar que vai convidar a mulher mais linda do mundo para um jantar. Como? Como é que você vai chegar até ela? Como é que ela vai dar confiança para você? Você é um Zé Mané que ela nem sabe quem é você. Você pode falar o que você quiser, cara. Posso falar que vou comprar uma Ferrari. Como? Não vou comprar uma Ferrari. Não tem como. É isso. A questão é essa. Não basta o cara virar para o repórter e falar que vai fazer uma determinada coisa. Ele tem que explicar como. E essa é a pergunta que o torcedor deveria fazer. Como, meu amigo? Até quando vão brincar com o meu clube? Essa pergunta ninguém faz, sabe? Até do final de semana, a maneira como se comemorou a vitória sobre o Santo André, assim, cara, tudo bem, você comemora na hora, vitória e tudo, mas vamos pegar o contexto. Gente, estamos ganhando do Santo André, pior time do campeonato, suando sangue com gol no final, o jogador arrancando camisa, aquela coisa. Então, mas dependemos de outro resultado. Podemos estar eliminados daqui a pouco. E foram eliminados. Isso precisa ser colocado no contexto. Esse negócio de agenda positiva e ficar sempre acreditando em promessas ocas, até quando? Cara, os caras estão acabando com o Corinthians, hein? Assim, é difícil destruir o Corinthians, porque é um clube muito grande. Mas é um processo que não para. Reparem, não para. E a gente vem falando disso. A gente fala, vai cruzeirar. É mais difícil cruzeirar? Claro que é, porque é maior que o Cruzeiro. Mas é um processo assim que parece que não acaba. Aí você vê os exemplos, você vê o Santos está na segunda divisão, bicho. E o Corinthians correu o mesmo risco ano passado. O Santos caiu. Nunca caiu o Santos, nunca foi rebaixado, mas isso não foi de uma hora para outra. Botafogo e Vasco só estão aí porque viraram SAF, gente. O Atlético Mineiro só não quebra porque virou SAF. Os benfeitores compraram um clube. Era um roteiro até meio previsível, né? Como é que o Atlético ia se virar com uma dívida de 1 bilhão, um faturamento que, em condições normais, não chegaria a 200, 300 milhões? Botafogo tinha faturamento de menos de 200, 180 e devia 800, 900 milhões. Como é que você paga isso? Como é que você faz? Então, assim, é uma situação bem delicada que eu acho que não tem a devida importância. Vide o começo da temporada com as promessas de Gabigol, de acabou a farra, e aquilo foi tratado por muita gente como se fosse um negócio factível. Não é, claro que não era. A única esperança do Corinthians que eu vejo é se o Antônio Oliveira fizer um grande trabalho, mais ou menos como o Tite fez em 2015. Mesmo com salário atrasado, com problemas, conseguir convencer os caras a que eles joguem, né, e montar taticamente um time competitivo, um time que realmente ande. Fora isso, cara, é muito difícil a situação. Muito difícil. Os caras, olha, não é fácil, hein? Conseguir colocar o Corinthians numa situação dessas não é fácil, mas acontece. O que aconteceu com o Milan e com a Inter durante um bom tempo, especialmente o Milan? Com aqueles chineses lá que compraram, venderam, né? Cara, o Milan só agora está se reconstruindo, só agora voltou, ganhou o título retrasado da Itália, voltou a jogar a Champions League, mas é um coadjuvante. Mas o Milan é o segundo maior campeão da Liga dos Campeões, você fica atrás do Real Madrid.
Não, É uma das o camisas Milan era mais do pesadas do chapão dos planeta. anos 90, assim, era um Pois negócio é, absurdo. e virou o quê? Né? Não É. foi rebaixado e tudo, que aí é o cúmulo. Mas virou um time de meio de tabela na Itália, ficar ali brigando por vaga em Europa League, não conseguir classificação europeia. Isso foi durante um bom tempo. E estamos falando de um clube global, um clube com torcida no mundo inteiro. E o que acontece com o Manchester United? Que gasta tanto Uhum. dinheiro e você vê, domingo chutou uma bola no gol contra o Manchester City. Tomou uma virada, foi amassado. Foi o golaço do Rashford. Cara, um time que tem torcida em todos os cantos do planeta, um time visto do mundo inteiro. Por quê? Má gestão. E bota o dinheiro lá, hein? Quanto custou o Anthony? 100 milhões de Sim, euros. sim. Então, esse dinheiro, não é que, aí é outra coisa, não é que falta dinheiro. É incompetência mesmo. Eu quero dizer o seguinte: má gestão afunda com qualquer clube, cara. Não tem essa. Ah, o meu time é muito grande. Nenhum time é grande o bastante para resistir à má gestão. E vou te falar, esse não é um processo demorado, não. Você pega times aí. Você pega o Internacional, aqui do Brasil. Ele teve alguns poucos anos de má gestão, caiu. Simplesmente isso. Caiu para a segunda divisão. Não é um processo, demora 50 anos, não é isso. O São Paulo, que dominava o futebol brasileiro ali nos anos 2000, foi tricampeão em 2008, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Duas administrações horríveis, acabou. O clube virou o Milan, virou o clube de meio de tabela, ficou na fila, agora está tentando se reconstruir. É assim. E como diz um amigo meu, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. O Corinthians pode ter o poder de arrecadação de 1 bilhão, mas se ele gasta 3, não vai adiantar nada. É como a gente na nossa vida. Então a situação do Corinthians é realmente muito preocupante e eu concordo com o Mauro. Acho que não é dado o devido olhar para essa história. É muito heroísmo, é muito ganhou, empatou com o Palmeiras, é o timão, é a torcida e tal. Mas, cara, esse negócio tem um limite. Até isso tem um limite, né? Outro dia eu vi uma análise assim. Não, o Corinthians jogou mal contra o Santo André, mas pô, o Corinthians é o Corinthians, né, cara? 3-2, coisa maravilhosa, na última bola. Isso aí, só o Corinthians é capaz de fazer isso e tal. Mas até quando, né, vai ser esse negócio? Não é só o É, Corinthians, né? O Fluminense está fazendo muito mais do que isso. Fazendo o gols aí Fluminense. com um jogador a menos, ganhando a Recopa, jogador a menos, empatando com o Inter no Maracanã e depois eliminando fora de casa com a virada no final e ganhando Uhum, títulos, né? O outro clube uhum, que tem problemas financeiros também, aliás, fala-se muito sim. pouco sobre isso, né? O Fluminense e as suas contas. Isso aí vai aparecer provavelmente no balanço do clube. Mas também, de novo, você vê como. Aí no caso do Fluminense é diferente. Como o noticiário da parte financeira, da gestão do clube, é ofuscado quando tem resultado esportivo. Também não deveria acontecer, porque é um caminho perigoso. Está dando certo, está dando certo. Já deu É o certo. Cruzeiro, né? No É o sentido de Cruzeiro. você. Exatamente. O Cruzeiro ganhou 2 brasileiros, depois, naquela fase perigosíssima, ganhou 2 Copas do Brasil. Né? Se sentiu poderoso. Ah, ganhei do Flamengo, ganhou do Corinthians em finais. Sim, mas e depois? O que aconteceu? Né? Todo É, mundo viu. Então, assim, eu sei que a pauta não é a mais atraente, mas, cara, isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. Sempre por quê? Porque existem os clubes que hoje estão em outra situação, que não fazem essas loucuras. Né? Você falou do Inter, o Grêmio, que uma boa gestão ali na parte financeira, na administração, um ano de má gestão do futebol, o Grêmio também caiu. Do nada caiu. caiu. Isso, Mas isso mesmo. Mas o Grêmio consegue se recuperar rapidamente, ter o Soares uma temporada que fazia a diferença, porque não está encalacrado em dívidas como outros clubes. Senão não Isso. teria o Soares. Se bem que o Rodrigo Garro deve custar quase um Soares, né? Pelo que disse o próprio Corinthians, né? Pois é. No meio disso tudo, né, que a gente tá aqui falando, pô, o Corinthians precisa mostrar um caminho e tudo mais. O caminho mostrado, por enquanto, pelo Rubens Gomes, o Rubão, que é o cara do futebol do Corinthians, é que há um resgate do espírito de luta do Corinthians, certo, o Lavieri? Reportagem aqui do nosso colunista, o Perrone, e ele está falando, em meio à eliminação, o diretor do Corinthians vê resgate de espírito de luta. Em meio ao vexame da eliminação, Rubens Gomes, diretor do Corinthians, avalia que a equipe montada pela atual diretoria recuperou a tradição alvinegra de lutar até o final dos jogos. A avaliação que eu faço é que temos um time aguerrido, brigador, que resgatou a essência do Corinthians, de brigar até o final. E isso sendo um time técnico, disse o dirigente para o Perrone, aqui nosso colunista.
até difícil comentar, né? Porque a gente falou bastante aqui, a gente está em 30 minutos falando sobre todos os problemas do Corinthians e como é claro para todo mundo, pelo menos que analisa com um pouco mais de frieza, como o Corinthians está numa situação, num lugar muito ruim na questão econômica. E aí, a tentativa de você mudar o foco das notícias, como o Rubão está fazendo aí, não, mas dentro de campo a gente está recuperando e tal. O que mais me impressiona, além de tudo isso que a gente já falou aqui sobre a dificuldade financeira e tudo mais, é que a gente vai olhar a campanha do Augusto Melo e dos seus apoiadores, era de que assim que eles entrassem no Corinthians, eles mudariam completamente a forma de gestão, mudariam a responsabilidade, o Corinthians passaria a ser um time diferente, que não ia ter dívida e que ia se preocupar com o futuro e tudo mais. Então o corintiano e o Augusto Melo acabaram, o corintiano, ele viu o Augusto Melo fazendo uma promessa e eventualmente não era fácil não tirar André Sanches e o grupo tudo de lá do Corinthians, os 15 anos. É muito provável que o Augusto Melo ganhou, porque a galera do Corinthians, os que votam, os conselheiros, os sócios ali, cansaram da irresponsabilidade de Andrés, Duílio e companhia. E aí, quando o Augusto Melo entra, ele continua exatamente fazendo a mesma coisa. E eles tinham tudo, era perfeito para fazer o que outros times fizeram, que olha, gente, seguinte, a gente vai ficar aqui 1, 2 anos sem fazer muita coisa, sem fazer muito investimento. A gente precisa de um time que vai ter, aí fala assim, que vai ter a nossa tradição, vai brigar até o final, vamos colocar os moleques do terrão, vamos sei lá o quê. Mas não, o Corinthians está gastando para o Rubão dar entrevista agora, uma rodada depois da eliminação, falar que estamos recuperando nosso espírito de garra. Para a gestão falar, quando o Antônio Oliveira, a gente recuperou a nossa rota. Agora, daqui para frente, só vamos voar. Então é um negócio realmente muito complicado e que é isso que assim, a gente fica aqui cobrando e o torcedor deveria perceber como isso é importante, como isso é grave, como o Corinthians deveria se preocupar muito mais do que se preocupa com isso, porque assim, quando a gente mal perceber, está numa situação que não tem mais como se recuperar. O diretor do Corinthians deu entrevista, a gente precisa de 3 gestões para deixar a casa em ordem. Ao mesmo tempo que o diretor está falando isso, o outro diretor de futebol e o presidente estão contratando e contratando, e devendo. Então, assim, é realmente uma loucura. Não dá para entender. Eu fico imaginando o diretor financeiro, o diretor ali olhando, falando: a gente precisa de 3 gestões, e no dia seguinte a notícia é 2 milhões de salário, deve 100 milhões para não sei o quê, contrata pagando. É, assim, uma loucura.